Aleluia. Pode se colocar de pé só mais um pouquinho? Se coloque de pé mais um pouquinho. Vamos adorar o Senhor. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como foi a sua semana. Mas é uma coisa eu sei: se você adorar o Senhor, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Ainda que você não tenha palavra para orar, adore ao Senhor. Ainda que você não tenha o que falar, que as suas lágrimas seja adoração a Ele. Todos nós passamos momentos de aflições e de angústia, amém? Todos nós passamos, não passamos? Mas quando nós entendemos que nós somos adoradores, que o Senhor nos criou com um propósito de adorá-lo, a angústia, a aflição não se compara com a glória que há de ser revelada a nós através da adoração. A adoração, ela é capaz de dissipar as trevas. A adoração no nosso coração, no nosso lar, ela é capaz de destruir cadeias, prisões que nos prendem muitas vezes no passado, que nos prende por uma dor que alguém nos causou. A adoração, ela é capaz de destruir cativeiros. E quando eu digo adoração, não é somente o que nós estamos fazendo aqui agora, mas é entender que nós somos oferta agradável ao Senhor. Aleluia. É sobre todo teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todo os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam. Será que você pode cantar? Se os anjos cantam santo, será que você pode cantar santo? Santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, Senhor, nessa noite. Entregamos a Ti toda adoração, todo louvor. Entregamos a Ti no Teu altar, o nosso coração, a nossa mente, os nossos passos, a nossa vida, Senhor, entregamos diante do Teu altar. Que nós possamos ter, Senhor, um coração fértil, uma terra fértil nessa noite para receber a Tua palavra. Te agradecemos, Senhor. Amém. Aleluia, obrigado, louvor. Aleluia, pode se sentar, igreja. Olha, eu confesso que essa palavra, ela tem me deixado assim, com muito temor ao Senhor. Quando eu recebi essa palavra, já tem 2 meses atrás, e o Senhor começou a falar comigo aqui dentro da igreja. Enquanto eu servia, o Senhor me deu essa palavra, e ela está martelando no meu coração desde então. Porque vem como um alerta nesses últimos dias, a qual hoje nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Você crê na volta de Jesus? Amém? Eu creio na volta de Cristo. E nós temos ouvido tanto falar sobre isso nesses últimos tempos. E talvez você se criou na igreja ou se converteu depois, mas desde então a gente tem ouvido falar: Jesus vai voltar, ou Jesus está voltando. E essa frase se tornou algo tão comum no meio cristão, de que Jesus está voltando, que às vezes começa a passar desapercebido por nós, que é o que a religião, o sistema quer que a gente esteja nesse lugar de conforto, de apenas dizer: Jesus está voltando. Mas nós não temos a consciência
isso não está dentro de nós como um verdadeiro adorador, de entender, Senhor, Tu estás voltando e o que eu estou fazendo para o Senhor? Qual é a adoração que eu estou te entregando? E quando o Senhor começou a me dar essa palavra, eu fiquei com muito temor, porque ela me cortou. E ainda confesso que estou, e eu nunca vi, para mim, como hoje, um dia que foi assim tão difícil para mim poder colocar aquilo que estava dentro de mim para fora. Para mim poder colocar, escrever alguns pontos ali que o Senhor me deu. Então eu entendi sobre o peso da palavra, porque quando a gente fala sobre temor, quando a gente fala sobre adoração, quando a gente entende o nosso temor a Deus, tudo muda. Que temer a Deus não é medo, mas é questão de respeito, de grande respeito, de reverência a Ele. E você que trouxe a Bíblia, eu quero convidar você a abrir em Provérbios, no capítulo 9, no versículo 10. Capítulo 9, versículo 10. Antes de ler a leitura, eu quero trazer algo que possa acender também no teu coração, assim como Deus fez comigo, como um alerta. Você que está aqui hoje, se o Senhor, se Deus abrisse os teus olhos espirituais para ver esse ambiente, para ver a presença do Espírito Santo, não somente sentir, mas ver. Se o Senhor abrisse os seus olhos espirituais agora, para você ver a glória de Deus neste lugar, será que nós nos comportaríamos como nós se comportamos na presença dEle? Será que realmente a gente iria se comportar como a gente se comporta quando chega no culto e minutos antes do culto, muitas vezes estamos distraídos? E eu falo isso porque o Senhor tem ministrado isso no meu coração durante esses 2 meses. Ele tem falado, e toda palavra que aqui é liberada, tudo que aqui é falado, volta para essa palavra no meu coração. Então eu entendo, por um tempo eu entendi, Senhor, é algo pessoal, o Senhor está falando comigo. Mas então eu entendi que eu precisava compartilhar com você. Não somente pelos esses últimos dias que a gente tem vivido, que a gente tem ouvido tanto de guerras, rumores de guerras. A gente tem visto e testemunhado tantas notícias, né, na mídia, de crianças sendo abusadas, crianças sendo assassinadas. E tudo isso nos leva a uma consciência sobre a volta de Cristo. E talvez a gente já tenha visto tanto, né, tantas pessoas, a gente vê as pessoas falando sobre isso, dizendo, mas isso sempre aconteceu. Sim, sempre aconteceu, mas não de uma forma como hoje está acontecendo. Mas não de uma forma tão visível, tão explícita, como a hoje está sendo para nós. Eu quero trazer hoje um momento de culto de reflexão, de entender quem nós estamos sendo, se realmente nós estamos adorando ao Senhor, se realmente nós estamos vindo à igreja adorá-lo, se realmente nós estamos sendo adoração na nossa casa, fora daqui. Lá em Provérbios diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. É uma palavra tão simples, né? Um versículo tão simples, mas que nos leva a um tempo de meditação. Porque quando fala de temor aqui, como eu disse, não está falando de medo. Diferente quando a palavra de Deus nos fala sobre quanto alguma história, como de Josué, quando ele diz, seja forte e corajoso, não temas, né? Ou ele fala, não tenha medo. Ali, dependendo da história narrada, está falando de medo. Mas aqui, está falando sobre nós termos esse cuidado, de nós termos esse zelo com o Senhor. De nós termos esse grande respeito por Ele. De entender que o temor do Senhor não é no Senhor, é o temor do Senhor. É o princípio da sabedoria. Oh Senhor, glória a Deus. E eu quero aqui pontuar algumas coisas com vocês. Se você trouxe aí caneta, que você quiser marcar. Eu quero que você preste muita atenção no que vai ser falado aqui. Diz assim, dissemos que adoramos a Deus,
Mas é preciso que alguém, quando estão aqui louvando, diga para nós: levanta a mão, igreja, adore ao Senhor. Não é assim? Porque muitas vezes nós estamos no automático. Porque muitas vezes nossa adoração ainda é rasa. A nossa adoração ainda não é profunda. Muitas vezes, quem está pregando, os pastores aqui estão pregando, na hora da pregação diz: amém, igreja. Glorifica o Senhor, igreja. Amém, igreja. Por quê? Porque muitas vezes nós continuamos no automático. De vir à igreja, de se sentar, ouvir a palavra e ir embora. E o Senhor hoje Ele vem nos dando esse alerta ao nosso coração. Se realmente nós estamos o adorando. Tem uma frase que eu gosto muito de um filósofo, não sei o nome, é um nome bem estranho, prefiro não me arriscar aqui em falar. Mas diz assim, ó: somos uma geração com conhecimentos vastos, como um oceano, mas com a profundidade de uma poça de água. Olha como isso é forte. E eu quero trazer isso para nós que somos chamados filhos de Deus. Eu quero trazer essa frase para você de uma forma diferente, dizendo assim: somos uma geração que adora o Senhor como a imensidão do oceano, mas somos rasos como uma piscina. Você consegue imaginar um oceano enorme, imenso como ele é, mas raso como uma piscina? Muitas vezes essa é a nossa adoração ao Senhor. Muitas vezes não há profundidade naquilo que falamos. Adoramos Ele com a boca, mas o nosso coração continua longe dEle. O nosso coração continua distante. Outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Dizemos que adoramos ao Senhor, que temos reverência por Ele. Mas muitas vezes ficamos andando pela nave enquanto está sendo pregado ou enquanto estamos louvando. Ficamos 3, 4, 5 horas assistindo séries. Episódio após episódio. Mal levantamos para ir beber uma água, para comer algo. Mas na igreja, nós reclamamos porque o culto está demorando. Gente, essa palavra, eu prego isso com muito temor ao meu coração. Porque quando o Senhor, Ele me trouxe a palavra, eu disse: meu Deus, é isso, Senhor? Porque para poder entender isso, nós precisamos estar maduros na fé para poder compreender o que Deus está falando sobre adoração. Olha só, nós dissemos que temos reverência, e eu me incluo, eu digo nós porque eu também me incluo. Nós dissemos que temos reverência a Deus, mas enquanto está alguém orando, nós nos levantamos, vamos beber água, vamos ao banheiro, ficamos andando como se nada tivesse acontecendo dentro da igreja. Por isso que eu te falei, e se o Senhor abrisse os seus olhos espirituais hoje, para ver como está esse ambiente, para ver a glória dEle enquanto nós adoramos, para ver a presença do Espírito Santo, será que realmente nós se comportaríamos da mesma forma que hoje a gente se comporta? Mais um ponto. Dizemos que adoramos a Deus, mas não conseguimos ficar 2 horas aqui dentro. Não conseguimos. Há dentro de nós uma ansiedade a todo momento de pegar o celular, de ver que hora que é, será que está terminando? Eu sempre falo assim para o meu esposo, né? A gente procura não reclamar, porque quem reclama, dá ré. Então a gente procura não reclamar, porque quando a gente era do mundão, e a gente ia para os bailes, nós ficava até 3 horas da manhã lá, dançando, bebendo. 5 horas, 6 horas, meu esposo tinha que voltar para trabalhar. E nós não reclamávamos, era uma vida louca. Era uma vida doida e a gente curtia aquilo. Mas para Cristo a gente não curte. A gente reclama por causa do horário que está atrasado. A gente pega a bolsa e vamos saindo de fininho antes mesmo do pastor dizer amém.
Antes mesmo de nós receber a bênção final, temos pressa de ir para casa. Eu fico imaginando o Senhor olhando e dizendo: peraí filha, não acabou, você já está indo, calma. Espera, pelo menos recebe aí a bênção final, não vai embora agora. Mas nós vivemos na ansiedade, na pressa de ir para casa. A gente está vivendo num tempo de não saber esperar. De tudo está tão corrido, eu digo que isso é o mal do século. Eu estou numa vida corrida. É o que a gente mais ouve. Então, eu estou numa correria. A gente não aguenta ficar numa fila, num banco. A gente reclama. Tudo vem como uma reclamação. Se o som está alto, a gente reclama, gente, não é verdade? Vamos ser sinceros hoje. Vamos colocar o nosso coração no altar do Senhor e dizer: Senhor, é verdade, nós reclamamos. Se o som está alto, a gente reclama. Se o som está baixo, a gente reclama. Se a gente vem à igreja, reclamamos porque não tem estacionamento. Sempre tem alguma coisa para reclamar. É ou não é verdade? A gente tem que ser sincero com Deus. A gente precisa abrir o nosso coração para Deus e dizer: Senhor, eu tenho reclamado demais. Só que o Senhor quer nos tirar desse lugar de reclamação. Aí por que a gente não entende que no domingo a gente vem, a gente adora, mas na segunda-feira basta bater um vento? Tudo que a gente ouviu no domingo parece que se foi, junto com o domingo. Porque a nossa adoração ainda está rasa a Ele. Nós não entendemos que nós somos o adorador que o Senhor procura. Ainda a gente não entendeu que nós somos verdadeiros adoradores a qual o Pai está à procura. Nós achamos que somente vir à igreja, sentar, adorar na hora do louvor, já estou adorando ao Senhor. Já é o suficiente. Mas o Senhor hoje, Ele abre os nossos olhos para esse tempo a qual estamos vivendo. Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Que o Senhor nos livre de sermos pessoas rasas nesse tempo. Que o Senhor nos livre de achar que estamos fazendo o suficiente, que já está bom. Que o Senhor nos livre disso. Oh Senhor, glória a Deus. Mais um ponto que eu quero trazer para você. Dizemos que amamos a Deus. Gente, isso me pegou. Que o Senhor me guarde agora. Mas isso me pegou, quando o Senhor falou isso para mim. Nós dizemos que adoramos a Deus. Mas aonde está aquele povo que chegava na igreja e dobrava os seus joelhos? Aonde está aquele povo que chegava na igreja com reverência e dobrava os seus joelhos e clamava ao Senhor? Eu não estou dizendo para você agora chegar na igreja, ser um crente quadrado, não. Tá? De chegar, se sentar, não falar com ninguém e vamos embora. Não é isso. Porque a palavra de Deus diz para nós servir a Ele com alegria. Não é isso que eu estou dizendo, mas eu quero trazer a sua reflexão. Qual é a forma de adoração nós estamos entregando a Ele? Eu sou do tempo em que eu ia na igreja, ainda quando criança, não cresci num lar evangélico, mas eu me lembro quando eu ia na igreja, eu chegava lá e eu via as pessoas de joelhos, orando. Eu via o choro das mães chorando, clamando pelos filhos que estavam desviados. Eu ouvia o choro do clamor de línguas na igreja. E como podemos dizer que nós temos reverência ao Pai, a qual nós dissemos que amamos tanto, a qual nós dissemos que queremos estar com Ele em glória? Eu vejo como o Senhor estivesse falando não só para nós que estamos aqui, mas para todos aqueles que têm ouvido, para onde chegar essa palavra, para entender que não é somente, que eu estou falando somente para esse lugar. Mas se a gente conversar um pouquinho com irmãos de outros ministérios, estão falando a mesma coisa. É como a pastora um dia falou aqui, quando as senhoras do coque morrerem, quem vai estar no lugar delas? Aonde foi que nós erramos? Aonde foi que nós falhamos com Deus? A ponto de chegar na igreja e achar assim, eu não preciso mais dobrar meus joelhos.
Porque eu oro em casa, então eu não preciso mais orar na igreja. Você entende que a gente tropeça em pedras pequenas? Ninguém tropeça em rocha. Ninguém tropeça em pedra grande. São as pedrinhas. São as coisas pequenas do dia a dia que vão fazendo a gente tropeçar até cair. Oh, Espírito Santo. Dizemos que adoramos a Deus, mas não conseguimos amar o próximo. Amar o próximo é uma forma de adoração. E quando a gente entende isso, que o nosso amor é raso pelo outro, porque ele é baseado naquilo que o outro pode nos oferecer. A partir do momento que aquela pessoa a qual que nós dissemos que amamos, cara, eu te amo, camarada, e não, eu te amo. A partir do momento que aquela pessoa vacilar com você, o amor acaba ali. A partir do momento que aquela pessoa te trair, ou você vacilar com a pessoa, o amor termina. Porque o nosso amor, ele é baseado no que o outro nos oferece. A palavra de Deus diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Mas nós só podemos entregar esse amor quando nós nos amamos. Entende? Se eu me amo, então eu vou conseguir amar também o próximo. E como que nós vamos oferecer aquilo que nós não recebemos? Por isso se manifesta o amor de Deus em nós. Que Deus, Ele não é apenas dizer Deus é amor. Não, Deus, Ele é o amor. Entende? Ele é a fonte, é Ele é o próprio amor. E o amor dele não é baseado naquilo que nós fazemos. O amor dele não é baseado nos nossos acertos, nas nossas medalhas, em títulos. O amor de Deus não é baseado em nada disso. Ele simplesmente nos escolheu amar, sem se importar, sabendo que nós ia errar. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Esse é o verdadeiro amor. A qual que não importa se você errou, se você pecou hoje, se você falhou, se você se sente culpado de algo, Ele não te culpa, Ele te ama. O amor dele é diferente, o amor dele quebra qualquer tipo de situação humana. O amor dele quebra qualquer coisa, porque o amor dele é o contrário do nosso. Mesmo sabendo que nós iríamos errar hoje, mesmo sabendo que nós iríamos pecar, você acha que nós acordamos e Deus olhou assim? Não, hoje eu não vou amar ela não, porque hoje ela está meio assim, vai pecar, vai errar, então eu vou amar menos. Não, porque a morte de Cristo na cruz foi suficiente. É isso que nós temos que entender, que o amor dele por nós na cruz foi o suficiente. E que nós precisamos pedir para Ele, Senhor, dai-me desse amor pelo próximo, esse amor que o Senhor me ensina. Esse amor que a Tua palavra diz que é um amor imutável, que não muda conforme o humor como nós temos. Nós mudamos de humor do dia para a noite, nem precisa do dia para a noite, né? Nós que somos mulheres, muda de hora. Mas Deus, Ele não se baseia nesse amor. O amor dEle é o suficiente para nós. Só que é difícil a gente entender isso. É difícil a gente entender quando a gente ainda não sentiu esse amor, que somente Ele pode dar. Que o Senhor nessa noite possa nos dar um coração amável, maleável a Ele. Um coração contrito, quebrantado pela presença dEle. A ponto de olhar e dizer, Senhor, me ensina a amar. Me ensina a amar aquele que fala a meu respeito. Me ensina a amar aquele que me critica para o mal. Aquele que fala o mal da minha família, da minha casa. Me ensina a amar, Senhor. Oh, mas nós que somos seres humanos, a vontade é de agir pela carne, né? A vontade é de ir lá, é de responder. Aí já não há mais amor, aí já é ódio. Já não tem mais amor pelaquela pessoa. Olha, graças a Deus, Deus não sente isso por nós. Porque coitado de nós, se Deus agisse conforme as nossas atitudes, conforme os nossos erros. E glória a Deus por isso.
E quando eu entendo isso, que o temor, ele é o princípio da sabedoria, a sabedoria de Deus, ela é aquela que coloca tudo em ordem. A sabedoria do Senhor em nós coloca a nossa casa em ordem, coloca o nosso sentimento em ordem. Quando nós entendemos que temer ao Senhor vem de uma reverência, de um grande respeito, de adoração, o Senhor começa a colocar tudo em ordem, porque a sabedoria que vem do céu faz isso. A sabedoria da terra não, mas a sabedoria do céu faz isso. Somente a sabedoria do céu para nos mostrar o verdadeiro amor, o temor e o respeito que nós devemos ter ao Senhor. Quero trazer aqui o último, que diz assim: dissemos que viemos à casa do Senhor adorá-lo, mas estamos sempre reclamando de algo. Estamos sempre, como eu falei aqui, estamos sempre reclamando de algo. E eu quero trazer para você algo bem importante. Não sei se você consegue trazer isso agora na sua mente. Porque a reclamação de algo, ela vem com sentimentos. E um desses sentimentos que vem é o dia. A palavra de Deus diz lá em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 23, não é eu que falo, é a palavra. Diz assim: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. E muitas vezes nós estamos falando de outras religiões, estamos orando: Senhor, desfaça toda a feitiçaria no nome de Jesus, mas a rebeldia do coração para Deus é como o pecado da feitiçaria. Olha como isso é sério, gente. E sabe como vem a rebeldia? Através da reclamação. Nós temos um exemplo na Bíblia. No tempo de Moisés, que o povo estava no deserto, tinha um homem que se chamava Corá. E ali ele era contra tudo que Moisés e Arão falavam e fazia. E ele se rebelou contra aqueles homens de Deus. E levou uma turma junto com ele. Mas não começou da rebeldia, do dia para a noite. Começou com a reclamação, começou com a murmuração. E isso trouxe rebeldia para dentro da onde eles estavam. E sabe o que acontece? Que a palavra de Deus diz? Que a terra se abre e engole Corá e todos os que estavam com ele, e tudo que pertencia a ele. A terra se abriu e engoliu. Você entende que nós precisamos pedir ao Senhor todos os dias: Senhor, muda o meu coração. Porque o nosso coração, o coração do ser humano, ele é baseado no que acontece, em fatos. Mas o Senhor é aquele que muda o coração, que troca o coração de pedra por um coração de carne, e mostra os nossos erros, mostra onde nós estamos falhando. Espera aí, eu estou murmurando? Opa, momento de parar. Eu estou reclamando? Momento de parar. Quando alguém vem falar aos meus ouvidos de outra pessoa, não dê o seu ouvido como lixo, para alguém despejar no seu ouvido lixo, como se fosse como se seus ouvidos fossem uma lixeira. Eu digo isso não só para nós que somos cristãos, mas lá na nossa casa, quando uma vizinha, um vizinho vem, quando vem como não quer nada, vem ali te chama no WhatsApp para falar: você viu o que aconteceu? Não, o fulano se separou. Gente, vamos falar a verdade, crente gosta de fofoca. O inferno também gosta. Os demônios também gostam. Nós precisamos tampar os nossos ouvidos, para quando vem esse tipo de coisas, e dizer: Senhor, os meus ouvidos são santos, pertencem ao Senhor, eu sou adoradora, eu sou um adorador, se eu adoro o Senhor, eu vou adorar todo o tempo, eu não vou deixar me levar por coisas que é tão fúteis, mas que satisfaz, dá um prazer dentro de nós de ouvir falar do outro. Será que realmente nós temos, eu quero repetir aqui, nós estamos adorando ao Senhor da forma certa? É tanta coisa dentro de nós para ser colocada em ordem, é tantos sentimentos para serem alinhados, e o Senhor coloca, o Senhor Ele faz. E talvez você se pergunte, né, irmã Sayonara, de que forma então eu devo adorar a Deus?
lá em João, no capítulo 4, no versículo 23, um versículo bem conhecido que diz assim: a forma de adorar a Deus, os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, são estes adoradores que o Pai procura. Aleluia! Você pode se colocar de pé? Você entende isso? Essa é a forma de nós adorar a Deus em espírito e em verdade. E aqui está falando de espírito com E minúsculo, está falando do nosso espírito. O Senhor procura verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Quando há verdade nele, quando há verdade em nós, de falar para Ele as nossas falhas, os nossos erros, Ele vê um coração sincero. E esse o inimigo não pode atacar. Olha, há várias formas de adorar o Senhor. Eu amo adorar o Senhor cantando: fogo em teus olhos. É lindo, não é? Mas eu amo adorar o Senhor cantando em espírito, em verdade. Você sabe cantar? Te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos. Esse é o momento de você adorar o Senhor. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Cante isso. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu quero convidar você nessa noite a tomar um passo, a vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Como eu disse, eu não sei como você chegou aqui, mas você sabe que você precisa de mudança, assim como eu. Você sabe que a sua adoração está sendo rasa, que você precisa se entregar mais ao Senhor. Eu quero convidar você a vir aqui na frente, quebrar com todo o cativeiro que tem te prendido, quebrar com todas as prisões espirituais da tua vida. A partir do momento que você vir aqui na frente, você está dizendo: Senhor, eu quero te adorar, eu preciso te adorar, Senhor. Enquanto o louvor canta, venha, tome esse passo. Na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Senhor, nós te apresentamos, Pai. Você que está aí, estende a mão para cá. Estende a mão para cá, vamos orar pelos nossos irmãos. Espírito Santo, nós te adoramos nessa noite. Apresentamos, Deus, cada vida, Pai. Cada vida que se colocou aqui na frente. Cada homem, cada mulher que se colocou diante de Ti, Senhor, com entendimento de que precisam, Senhor, de uma mudança, de que precisam ser transformados.
Entenderam que somente o Senhor, Pai, pode quebrar todos os cativeiros. Que somente o Senhor pode transformar, Senhor, um coração. Espírito Santo, te agradecemos, Pai, por esta oportunidade de estar em Tua casa. De cada vida, Senhor, que se colocou aqui hoje, Pai. De cada vida que tomou esse posicionamento. De sair do seu lugar, Senhor, para a Tua honra, Pai, para a Tua glória, Senhor. Que o Senhor possa achar nessa noite nós, verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores que Te adoram, Senhor. Que exaltam e glorificam o Teu nome. Oh, Rei dos Reis, foi que